Ações práticas à nossa vida. É um texto bem prático, fácil da gente entender, de aplicação direta. Amém? Às vezes nós temos uma dificuldade com aplicações práticas à nossa vida cristã por causa daquele pensamento, louvado seja Deus por ele, de que somos salvos pela graça, por meio da fé. Então é pela graça, é Deus que opera, a ação e a obra do Espírito Santo. Então às vezes a gente fica assim meio parado, não tem que fazer muita coisa porque Deus já fez tudo. É verdade que Deus faz tudo, mas é papel nosso nos aperfeiçoarmos, lermos a palavra do Senhor e buscarmos de Deus aquela perfeição onde Deus vai usar, onde o nome dele é glorificado, amém? Então é importante que nós tenhamos em atenção essas coisas. O capítulo 12 é cheio disso, né? É cheio desses pensamentos, começa logo no capítulo 1, desde os primeiros versículos, dizer para a gente ser transformados, mente renovada, não conformarmos com o mundo, especialmente esse ponto cada vez é mais importante hoje, que nós não nos conformemos com as ideias e a posição que o mundo quer colocar dentro da igreja. E depois nós falamos sobre não pensarmos demasiado nós próprios, outro pensamento, outro assunto de aplicação prática. E a semana passada tivemos a falar sobre o amor entre os irmãos, a forma como nós, membros uns dos outros, trabalhamos juntos. No texto de hoje, Preceitos da Vida Cristã, Paulo vai falar e vai alongar um pouco mais, o Espírito Santo falando a nós hoje, vai alongar um pouco mais essa área e trabalhar alguns assuntos, e se Deus nos permitir assim, próxima semana nós iremos estar acabando o capítulo 12, que fala novamente e continua com alguns outros preceitos de uma forma mais direcionada com aqueles que são contra nós. Hoje ainda iremos falar um pouco sobre isso. Amém? Se você puder, abra a sua Bíblia, que Romanos 12, versículos 14 a 16, e vamos ficar de pé para juntos lermos o texto das Sagradas Escrituras. Amém? Para que nós possamos, e vamos orar para que o Senhor nos dê o seu entendimento. Amém? Romanos 12, versículos 14 a 16, diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Oremos, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Pedimos nesta hora que a misericórdia e a graça do Senhor venham sobre nós, o Espírito Santo nos venha a convencer e que sejamos desafiados pela Santa Palavra a sermos transformados e agirmos de forma diferente. Ao Senhor damos glória e somente ao Senhor bendizemos em nome de Jesus. Amém. Mas podem ficar sentados, amém? Como eu disse, o ser salvo, a salvação é pela graça, sem dúvida, o ser transformado e aperfeiçoado também, mas isso não invalida que tenhamos de nos esforçar e trabalhar. Falamos agora, né? Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Uma das acusações feitas quanto à fé reformada é porque é para quem evangelizar se Deus vai salvar aqueles que Ele vai salvar, né? E às vezes algumas pessoas levam isso, irmãos, lamentavelmente, alguns irmãos, até piedosos, levam isso de tal maneira que eles nem falam ou evangelizam ninguém fora do seu próprio ambiente familiar, querendo que na aliança que Deus tem com as famílias. Nós entendemos que Deus sim tem uma aliança com as famílias, nós acreditamos que há uma forma e uma responsabilidade dos pais para com os filhos ensinar na palavra do Senhor, por isso que nós sabemos que a palavra do Senhor é tão importante, o núcleo familiar, etc., de pais com filhos, né? Estamos a falar pais com filhos. Mas, contudo, nós sabemos também que o Senhor usa a sua igreja para que o evangelho chegue a outros, e nós todos estamos aqui, eu creio que a maioria dos que estão aqui sentados nem vêm no núcleo familiar. Dificilmente os que estão aqui sentados esta manhã, que têm mais de 40, vêm do núcleo familiar cristão. Muitos poucos serão os que estão aqui que vêm do núcleo familiar cristão. A maioria você foi alcançado por alguém que lhe falou de Jesus. Você não foi, a maior parte de nós não foi o pai e a mãe. Se você tem mais de 40, se você tem menos de 40, eu sei alguns casos aqui que foi o pai e a mãe. Mas se você tem mais de 40, a maioria não foi o pai e a mãe que lhe falaram de Jesus. Você não nasceu no lar cristão. Talvez você acompanhou a conversão dos seus pais, mas você não nasceu no lar cristão. A maioria não nasceu no lar cristão. Então, nós entendemos que a obra do Espírito Santo, ele leva a que nós nos conduz a levarmos o evangelho a outros, e outros venham ao arrependimento. Então não invalida a nossa obra, o nosso trabalho,
O facto que Deus salva pela graça, que Deus escolhe os que há de salvar, não invalida a nossa responsabilidade em anunciar o Evangelho. Porquê? Porque Deus é glorificado cada vez que o Evangelho é pregado, o primeiro assunto, e nós vivemos para a glória de Deus. Então fica simples esse ponto. E o segundo ponto é que Deus usa a pregação do Evangelho através da igreja, dos membros da igreja como um todo, para que outros venham a ser salvos. Portanto, a nossa responsabilidade não para aí. O que é que isso tem a ver com preceitos da vida cristã? Mas, amados irmãos, embora é Deus que trabalha na nossa vida e nos converte, é Deus que nos aperfeiçoa e é Deus que nos santifica, nesse processo de santificação há uma série de passos que cabe a nós pormos no lugar e nos esforçarmos para que o Senhor realize a sua obra em nós. Ainda que a obra é de Deus, ainda que o efeito é de Deus, a glória é de Deus, cabe-nos a nós nos aperfeiçoarmos e nos moldarmos. Então, meus amados irmãos, sempre nós sabemos e dizemos que a graça salvadora, a soberania de Deus, não invalida a responsabilidade humana. Amém? Você é responsável pelas suas ações. Deus é aquele que salva e aquele que opera. A soberania de Deus não invalida a responsabilidade humana, assim como a responsabilidade humana está longe, obviamente, de invalidar a soberania de Deus. Amém? Posto isto, para que nós possamos entender que este texto é necessário que apliquemos à nossa vida e que nos moldemos, nós vamos então até o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Aí o texto é difícil, não é? Você leu sobre esse versículo no dia 14, do versículo 14 você leu sobre esse versículo na sexta-feira, no devocional, sobre o versículo 15 você leu ontem, sobre o versículo 16 você leu esta manhã. Porquê? Porque cada um destes versículos tem tanta coisa que nós podemos dizer que nós decidimos dividir e colocar um devocional em cada dia. Se você não leu, eu penso que você leu, se você não leu, por favor, quando chegar em sua casa, leia os 3 devocionais destes 3 dias, cada um deles fala deste. Na quinta-feira você leu sobre isso. Então, você leu, ou deveria ter lido, sobre isso na quinta-feira. Abençoem aqueles que os perseguem. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela é perseguida. E alguém falou há um tempo atrás, há muito tempo atrás, aliás, se a igreja fosse mais perseguida, ela era mais fiel. E os irmãos todos sabem a resposta a isso, não é? Se a igreja fosse mais perseguida, ela era mais fiel. E a resposta foi, se a igreja fosse mais fiel, ela era mais perseguida. Se nós realmente formos fiéis a Deus, nós vamos ter perseguição. Vai ter aqueles que se vão levantar contra nós. Vai ter aqueles que vão querer destruir o que nós dizemos, vão querer destruir o que nós fazemos. Vão haver aqueles que se vão levantar até contra o Evangelho de Cristo Jesus, tentando atacar a nossa pessoa. E a palavra do Senhor nos diz que com essas pessoas nós devemos abençoá-las. Agora, irmão, como é que você abençoa aquele que o persegue? Como é que você abençoa e não maldiz? O texto diz assim: abençoem e não os amaldiçoem. O que é que dá vontade de fazer? Lembra dos discípulos naquele dia, quando rejeitaram Jesus e eles disseram assim: Senhor, devemos pedir que desça fogo do céu e os consuma a todos? Às vezes o crente tem esse sentido, não tem? Deus vai descer fogo do céu, vai consumi-los a todos, não é? Uma vez a minha esposa contou-me um testemunho que ouviu de uma irmã numa reunião de senhoras, há muito tempo atrás, aquelas reuniões de senhoras que as senhoras deixaram de ir, não é? Que o polícia parou a pessoa lá que tinha na autoestrada, a senhora, a tal da irmã, e que a irmã estava numa situação irregular, inclusive com a carteira, com a carta de condução, não é? Aí o polícia parou e ela estava ainda estava acima do limite de velocidade. Que ela queria chegar ao tempo ao culto, né? Que ela já estava errada, que saiu atrasada, queria chegar ao tempo ao culto, né? Não contou direito, e bem acima da velocidade, o polícia mandou parar e ela teve vontade, né? Pediu o que é isso? Um raio na cabeça do polícia e o matasse ali, né? Que era o impedimento. E o nosso irmão ali atrás, eu lembrei agora que o exemplo é péssimo, não é? Que o irmão é policial, o irmão está capaz de pudesse passar uma multa agora só à velocidade que eu disse isto, não é? Errado, completamente errado. Quer dizer, a pessoa faz tudo errado, depois quer, não é? Os discípulos a mesma coisa, no mesmo sentido. Estavam a desprezar Jesus, rejeitar Jesus, e eles queriam que caísse fogo do céu e os consumisse a todos. E ainda fizeram referência a um texto bíblico lá, não é? Mas às vezes a gente é assim, né? A gente pensa que é assim. A gente quer que Deus haja de uma maneira e destrua os nossos inimigos, não é? A gente gosta de pegar naqueles salmos imprecatórios, não é? Que é Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, não é? Bíblia. Salmo imprecatório. Exatamente. A gente pega naqueles salmos imprecatórios e a gente quer aplicá-los, não é? Salmo 23, a gente gosta. Põe uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos.
E aquela coisa toda, né, que a gente faz, a gente esquece que aqueles salmos imprecatórios todos, irmãos, que está lá, é obviamente que é contra os inimigos de Deus, é movimento contra Deus. A gente esquece que o maior inimigo contra Deus éramos nós próprios, não é? Inimigos de Deus, diz a Escritura. O maior inimigo que você tem é a sua carne. O maior inimigo que você tem que vencer é você próprio. Os seus desejos, a sua carnalidade, os seus pensamentos. Então, meus amados irmãos, o que fazer com aqueles que nos perseguem? Abençoá-los. Como é que a gente abençoa? Com a maior de todas as bênçãos, irmãos. Prega-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Fala-lhes de Jesus. E não fala de Jesus com a intenção de que se ele se converter vai deixar de o perseguir. Não. Fala-lhe com a intenção de que ele se converta e Deus seja glorificado. Porque já ouvi gente orar assim pelo cônjuge desviado, ou pelo desviado, sei que isso existe, não é? Num termo que não está nem na Bíblia, mas tudo bem. Ora por aquele cônjuge que não está mais nos caminhos do Senhor, ou que deixou de estar, ou que nunca esteve. Porque se ele se converter, ou ela se converter, vai ser muito bonzinho, não é? Que sentido de oração egoísta é essa? O Senhor converte o meu cônjuge, porque na hora que ele converter, vai ficar meu bonzinho ou boazinha, vai ficar meu amigo, minha amiga. Esse é um pensamento completamente errado, meus irmãos e irmãos. Isso é um pensamento egoísta. Nós oramos para que pessoas se convertam, para que Deus seja glorificado na conversão deles. É claro que vai trazer benefício, lógico. Imagina que todos os senadores e todos os meios de todas as cidades, de tudo, se convertessem. Nós íamos ter um país que ia parecer quase que o céu, não, irmãos? Claro! Não é? Claro! Mas, meus amados irmãos, é que para que Deus seja glorificado, é claro que traz benefício para nós, lógico. Lógico. Mas, acima de tudo, para que Deus seja glorificado. Então, ora, irmãos, ora e fala de Jesus àqueles que o perseguem, àqueles que se levantam contra nós. Quando a sociedade se levanta contra nós e nós nos opomos àquilo que o pensamento da sociedade traz para nós, não significa que nós não temos um desejo de que eles se convertam. Irmãos, porque nós batalhamos e lutamos contra o pecado que a sociedade nos quer colocar no nosso meio e nos levar a fazer crer, não significa que a gente não ora e não busca que essas pessoas sejam salvas. A gente quer que eles sejam salvos. A gente quer que eles venham ao conhecimento da verdade. Porque de alguma forma nós nos identificamos com eles, com todo o tipo de perversão e pecado. Porque era assim que nós éramos no tempo da ignorância até Deus nos salvar. Então não tem diferença, irmãos. Ora por aquela pessoa que se levanta contra si. Não para aquela parte se levantar contra si, mas para que ela seja abençoada, para que ela seja salva, para que ela venha a crer no Senhor Jesus Cristo. Contudo, jamais compactuaremos com os pecados das pessoas. Não. Jamais compactuaremos com as ações. Eu tenho sido questionado, inclusive fui questionado recentemente no meu trabalho sobre isso. Porque a gente coloca um peso muito grande e a gente coloca um rigor muito grande contra todo o tipo de pecado e ação pecaminosa. E a questão ali andava à volta de alguns pensamentos, algumas definições, como por exemplo a homossexualidade e outras coisas assim, que eu obviamente sempre defendo a posição contrária e apresento que é pecado, etc. Então um colega muito perspicaz, vamos chamá-lo assim, muito decisivo na verdade, veio à minha beira e disse-me assim, bem, na frente de outra pessoa, então talvez aquela ideia de queimar as pessoas na fogueira lá que se fazia, talvez era uma boa ideia, né? Porque... E chamou lá aquela questão de quando se queimavam as bruxas e tal, e ainda falou que foi no nome do Evangelho, né, que se fez isso, lamentavelmente lá pelo século XIV, eu creio. Tá? E eu percebi onde é que a conversa ia. E nesse sentido dessa conversa, e sem entrar muito em detalhes, eu disse assim, escuta, a minha posição é sempre a mesma com relação a todos os pecados. Eu sempre serei contra o pecado que a pessoa comete. Eu jamais compactuarei com o pecado. Mas eu disse assim, seja a homossexualidade, seja o aborto, seja a mentira. Eu disse, seja qual for. Mas jamais eu poderei ir contra a pessoa. Porque a pessoa é um pecador como eu sou. E precisei da graça salvadoria e eu explanei o Evangelho. Meus amados irmãos, que seja sempre o nosso pensamento. Quando nós nos levantamos contra o que o mundo está a fazer, nós não estamos levantando contra pessoas. Nós estamos levantando contra o pecado e os atos pecaminosos que essas pessoas praticam.
Mas essas pessoas que praticam esses atos pecaminosos precisam do mesmo que nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso que nós temos acesso na nossa posição da igreja. Vamos ser cuidadosos com isso, amados, porque às vezes a gente fica como os discípulos. Havia de cair fogo do céu. Estão a falar errado, a gente quer que ele caia na hora. Que é isso, irmãos? Seja misericordioso. Deus foi misericordioso consigo quando você falou todas aquelas coisas erradas contra Deus. Quando você agiu completamente por sua própria cabeça, sem nem ter respeito que Deus existe. Ou quando às vezes, meus amados irmãos, ainda hoje fazemos isso, não fazemos? Ou você está naquele estado de santidade assim, impecável. Se você não peca hoje, você já morreu e não deu conta. Você é uma alma penada. Não é verdade? Os pecamos, amados irmãos. E quantas vezes a gente olha e diz, Senhor, tem misericórdia de nós. Pensa naquelas pessoas que se levantam contra o Evangelho de Cristo Jesus da mesma forma e abençoes com a palavra de vida eterna. Falas de Jesus. Perceba que para lá do pecado existe uma alma que vai estar condenada para todo sempre. Jamais se alegre na destruição do ímpio e na condenação do ímpio, sabendo que você também era um ímpio que merecia condenação. Jamais se alegre nisso. Você não é Deus, você não está assim, você não é santo em si mesmo para que você possa querer condenação sobre ninguém. Nós não somos santos em nós próprios. Tenhamos cuidado com isso, irmãos, porque às vezes deixamos o nosso zelo, o nosso fervor de uma tal maneira que chegamos a contrariar aquilo que Deus tem como propósito na salvação de pecadores, dos quais, dizia Paulo, era ele, e dizemos nós, o principal. Versículo 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu vou dizer uma coisa, você leu sobre isto no sábado, eu vou dizer uma coisa de verdade. Chorar com os que choram não é muito difícil, como às vezes a gente pode pensar. Chorar com os que choram não é tão complicado assim. Não é muito difícil você ir a um funeral e você ser levado a chorar. Você pode ser uma pessoa até muito dura, muito forte, mas diante de um quadro de morte, você pode até não conhecer bem a pessoa que faleceu, mas por certo você está lá porque conhece alguém. E você percebe a dor dessa pessoa. E mediante do quadro de morte, você é levado a ficar pelo menos constrangido. Se você não chora, você fica lá perto. Você sente um pesar por aquela situação. Porquê? Duas razões, irmãos. A primeira é porque você também sabe, se você nunca perdeu um querido, você sabe que no dia que você perder um querido, você vai ter dor, em primeiro lugar. Então você acaba por ser parte daquele quadro. Por outro lugar, você sabe que um dia vai chegar a sua vez. Não é? Como diz a irmã Maria, é a segunda das certezas nos Estados Unidos, não é? A primeira é os Texas, não é? A segunda é que você vai morrer. Right? E você, diante do quadro de morte, você sabe que um dia você vai estar ali deitado naquele lugar ou naquele ou no outro, parecido, se estiver deitado, se encontrarem o corpo, e você sabe que você vai morrer. Então isso traz um peso. Não é tão difícil assim chorar com os que choram. Às vezes você tem dificuldade em chorar com os que choram por pessoas, por situações que não dizem nada a si. Talvez a pessoa está triste por uma situação que para si não significa muita coisa. Mas de repente você começa a ouvir, começa a pensar, chorar com os que choram é uma coisa normal. Chorar com alguém que está doente, está enfermo. Hoje, cada vez mais, amados irmãos, é um sinal dos últimos dias, as doenças se propagam cada vez há mais pessoas enfermas, há mais dificuldade, e você chora. Sabe o que é difícil, irmãos? É alegrar com o que se alegra. Comprou carro novo? Será que o pagou? O que é que ela anda a fazer? Está com casa lá, está com casa de praia? Pensa que é como Jesus morava na praia? Já ouviram essa história? Diz que Jesus era rico, tinha casa de praia. Ninguém percebeu que os discípulos eram pescadores, irmãos. O pescador não mora no monte. Tem cada idiotice, irmãos, nos nossos dias. Irmãos. As pessoas para pregar o Evangelho da Prosperidade falam cada burrice. Pedro era empresário. Vamos ver se este dá. Não, o outro não era muito empresário, não. Mas enfim, as pessoas falam cada coisa. Agora, alegrar com os que se alegram, essa é a dificuldade. A pessoa começa a ter um certo destaque, até entre os crentes, irmãos, às vezes na igreja. Que é amigo do pastor, não é? O pastor tem os preferidos dele. Já falei aqui, né? Falei há dias, né? Tem uma crente que é preferida, mas gosto acima de vocês todos. Que é Sónia, né? Claro. Que é Sónia, lógico. Tem que ter, não é?
Mas já ouvi, irmãos, eu já ouvi essa acusação, e eu próprio, várias vezes, os amigos do pastor, o pastor tem um círculo de amigos. Irmãos, aqui vai ser difícil, porque estão poucos, não é? Ou seja, eu tenho que escolher entre 12 entre vocês. Agora parece quase como Jesus, não é? Vou ter que escolher 12 entre vocês. Que é isso, irmãos? Misericórdia. Mas tem assim umas tolices, irmãos. A gente começa a ver alguém a fazer qualquer coisa bem, a gente começa a duvidar da pessoa, começa a pensar 2 vezes sobre a pessoa. Oh, meus amados irmãos, que não seja assim entre nós. Que nós nos alegremos com aquele que se alegra, aquele que está bem. E não precisa tanta coisa assim para nos alegrarmos. Precisa, irmãos. Alegre-se no Senhor Jesus Cristo, alegre-se na salvação, alegre-se nas bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, Satanás quer entristecer o nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmão, alegre-se com Ele. Participe da alegria dele. Meus amados irmãos, eu tenho visto pessoas dizer entre os evangélicos: não conta muito as coisas boas que acontecem a ti, nem aos teus irmãos em Cristo, porque alguém vai ficar... Que é isso, irmão? Você está a correr bem a sua vida? Fala com os teus irmãos que eles vão se alegrar consigo. Se eles não se alegrarem, eles estão em pecado. Eles estão em pecado. A gente se alegra. Porquê que a gente se alegra a fazer festa de casamento? Vou olhar ali para os mais recentes casados, não é? Porquê que a gente se alegra? A gente se alegra com a alegria deles. A gente só não gosta é quando atira o buquê e a menina apanha. De resto, a gente alegra-se. Foi um momento triste naquele dia. Triste para o pai da menina, parece só, né? A gente ainda tem uma conta a ajustar aí, Marta. Atirou o buquê e apanhou a Lili. Com tanta gente para apanhar buquê, tem gente que até saltou na frente. Francamente. Não, mas o casamento é assim, né? O que é que você vai ao casamento fazer? Eu lembro no dia que eu casei, irmãos, tinha uns amigos assim, aqueles amigos assim, que a gente trabalhava juntos, foram ao casamento e eu perguntei, aqueles que a gente tem confiança, a gente fala na cara, né? E português é assim, não tem filtro, fala direto, né? Eles: gostaste do casamento? E o fulano respondeu: a comida estava boa. Eu fiquei a ver empresas: tu foste para comer? Eu disse mesmo, mas eu fiquei zangado. E a Sónia disse: és tão bruto. Não, esse é meu amigo. Ele foi para comer? Eu disse: pensei que tu foste para te alegrares comigo por vez eu casar. Então... Aí fiquei zangado com ele mesmo. Ele alegrou-se na comida, mas eu tinha ido ao McDonald's primeiro e ia só ao casamento, porque ele não foi para comer. Eu não o convidei para ele comer. Aquilo era um extra. Por isso é que a cerimónia é primeiro, não é? Eu fiquei zangado mesmo com ele, fiquei bravo. Cheguei a casa, né? Aquela folha, cheguei a casa, contei à esposa, tínhamos acabado de casar, pensei que ela ia levar a minha dor, né? Eu só falei com o fulano lá, cheguei ao trabalho, disse: gostaste do casamento? O fulano disse que a comida estava boa. E diz ela: o que é que tu respondeste? Porque estou zangado com ele. E ela disse assim, eu lembro, então, ela disse assim: isso é muito bruto. Ela não disse é muito bruto, ela pensou, ela só disse assim: mas é normal. É normal os outros, não os meus amigos. Eles não foram para isso. Eu queria que ele estivesse alegre porque eu estava alegre, né? Era isso que eu queria ouvir. Foi bonito, tal, ainda bem. A comida estava boa. Nunca mais convidei para uma festa, que eu me lembro. Por acaso, acho que não. E é meu amigo. Nunca mais convidei para uma festa. Não me lembro dele ter ido a festa mais nenhuma. Nossa. Alegrar com os que se alegram. Também foi errado da minha parte, não é? Mas alegrar com os que se alegram, irmãos, é isso? Não, convidei. Mentira, convidei sim. Alegrar com os que se alegram. Mas ele nunca mais falou isso. Alegrar-se com os que se alegram, meus amados irmãos, é nós estarmos contentes porque um irmão está bem. Em vez de questionarmos porque é que ele está bem. Comprou o carro novo, só preocupa que seja all-wheel drive, que é para na neve ir ao culto. É só o que importa. Alegre-se com o irmão que está bem. Comprou casa, está alegre, irmão. Está indo bem a vida dele espiritual. Que bom, nos alegramos. Está trabalhando na obra do Senhor e florescendo. Glória a Deus, mais ainda nos alegramos. Afinal, somos um corpo, estudámos a semana passada. Alegre-se com os que se alegram, com aqueles que estão bem. Ainda bem que está florescendo para a glória de Deus. Ainda bem que está a ser honrado. Aprendemos sobre isso. Dá mais honra ao outro do que a si próprio. Aprendemos a semana passada. Paulo vem reforçar aqui e dizer: alegre-se com os que se alegram. E claro, chore com os que choram. Quantas vezes, meus amados irmãos, todos somos culpados disso. De alguém estar bem e nós questionarmos e pormos coisas, irmãos, na nossa cabeça. E às vezes até um sentido um pouquinho de inveja. Ou pode ser um sentido até de desejo de ser igual ou alguma coisa assim, que não haja assim entre nós, irmãos, que não sejamos assim.
No versículo 16 diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Todos são necessários. Aprendemos a semana passada no corpo de Cristo. Tenha uma atitude igual. Trabalhe com todos de uma igual forma. Tenha comunhão com todos. Participe da comunhão. Não se isole. Não fique no seu canto, com o seu grupinho. Como eu digo, aqui é difícil, não é? Também somos poucos. Mas não. É por isso que eu gosto tanto do nosso pavilion. O nosso pavilion foi promovido, né? De gazebo a pavilion. Vocês ouviram, foi um aqui na frente de todo mundo, não é? Eu gosto tanto do nosso pavilion, porque nós estamos todos juntos ali. Vai todo mundo, ver a cara uns dos outros. Eu gosto do nosso fellowship muito. Há dias o Pedro estava a fazer um discurso com os amigos sobre quão bonita era a igreja dele. Ele contou-me, né? E diz ele sempre, ele contou algumas coisas que ele disse, eu acho que ele não devia ter dito, mas tudo bem. Aí ele contou e estava tão alegre com a igreja, falou sobre a igreja e disse-me assim, depois disse-me a mim para mim. E nem precisei de falar do fellowship. Como tal que o fellowship é aquele momento, né? Aquele momento, né? E é para mim, meus amados irmãos, é tão bom que sejamos assim, que sejamos todos são necessários. Diz o texto, não sejam orgulhosos. Se assim, o crente não é orgulhoso, já ficou no Calvário. Ainda bem que ninguém concordou. Você sabe que não é assim. É uma tendência lá que fica sempre uma tendência de você ser orgulhoso, de você se alegrar demasiado numa coisa, se regozijar demasiado numa façanha. Há uma tendência nossa tão grande para isso. É por isso, meus amados irmãos, que Deus muitas vezes permite que coisas venham à nossa vida para a gente ficar humilde. Foi com Paulo até. Deus deu um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Pela grandeza das revelações, que nem eram dele, eram de Deus. Mas muitas vezes é preciso. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Interessante, meus amados irmãos, que o texto parte do princípio que há pessoas de posição inferior. Ele não diz que não há, diz que há. Esteja à vontade para associar com pessoas de posição inferior. Aquela pessoa que, às vezes, não é que ela é menos importante, ela tem uma posição diferente. Não só na igreja, mas até no seu local de trabalho. Quando você entra no trabalho, quem é a primeira pessoa que você cumprimenta? Quem é que você quer ser visto primeiro? Pelo patrão, pelo dono da empresa, pelo presidente? Ou pela pessoa que faz a limpeza? Ou a pessoa que arruma qualquer coisa? Que nós sejamos, meus amados irmãos, capazes de sentar com seja quem for. Falar com seja quem for. Falar do Evangelho seja quem for. Com a pessoa mais simples ou com a pessoa mais sofisticada, mais complexa. Que nós sejamos dessa maneira, que não sejamos achemos demasiado importantes. Às vezes temos esse sentido, às vezes temos essa forma de ser. Esse é o desejo do nosso coração. Há um desejo do nosso coração, irmãos, natural, de nós sempre buscarmos alguém que está inferior a nós para nos sentirmos melhor. E nós fazemos isso, meus amados irmãos, até com etnias, tá? A gente faz isso até com etnias. A gente faz brincadeiras com etnias e com pessoas, achando-as e tratando-as como inferiores para que nós nos possamos sentir superiores. E meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa assim que eu sei que não vai ser muito popular, mas os portugueses têm tradição nisso, desde séculos. Tá, irmãos? Chegarmos no país dos outros e acharmos melhores que os outros. Que Deus nos dê sabedoria, meus amados irmãos. Que Deus nos dê sabedoria. Ninguém é melhor, ninguém é mais importante. A posição é que é diferente. E porque a posição é diferente, nós devemos automaticamente agirmos com amor, com dedicação maior com aquele que tem uma posição inferior. Que Deus nos ajude. Levando para o Evangelho agora, quem é aquele que tem a posição inferior? É aquele que não tem Jesus. É aquele com quem você deve sentar. É aquele que, voltando lá ao versículo 1, é aquele que persegue, mas que você deve abençoar com a palavra de Deus. Última parte do versículo 16, antes de irmos ao texto auxiliar, diz assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você deve ser sábio diante de quem? De Deus. Você consegue ser sábio diante de Deus? Você consegue ser sábio como Deus? Não, pois não?
Então não seja aos seus próprios olhos, porque Deus está vendo você. Você até pode ser sábio à frente de alguém, mas você não pode ser sábio diante de Deus. Eu vou contar um episódio interessante. Há uns anos atrás, nos meus primeiros anos aqui dos Estados Unidos, eu trabalhei numa pizzaria, tá? Eu estava a trabalhar na pizzaria na frente, né? O meu inglês era pior ainda do que hoje. E tinha um senhor atrás a fazer pizza, um senhor já de idade, ele fazia pizza e eu servia, outros serviam à frente. E chegou um cliente e eu disse assim: "Hi, how you doing today?" E eu ouvi o homem atrás, repetiu e disse assim: "Hi, how you doing today?" Enquanto fazia a pizza, eu estava a tentar aprender comigo. Eu era sábio aos olhos dele, né? Mas eu sabia que eu não era. Quando o cliente foi embora, eu fui à beira dele e disse assim: "O que é que estavas a fazer?" E ele disse: "Estava a aprender." E eu disse: "Você vê aquele ali que é americano, aprende com eles, não aprendas comigo, porque eu não sei falar inglês, eu só estou a inventar." Meus amados irmãos, quando a gente acha que é muito sábio, a gente pode ser sábio aos olhos de alguém. Aponta para Jesus Cristo, irmão. Fala que a sua sabedoria veio do Senhor. Leia o livro de Provérbios e Eclesiastes para você perceber que você não é nada sábio. Você não é sábio. Se alguma sabedoria você tem, foi dada por Deus, e é você simplesmente um canal que transmite essa sabedoria. Nós não somos sábios. Nós nada sabemos, irmãos. Eu ouvi uma coisa, os irmãos já devem ter ouvido: 5 razões para faltar ao culto. Já ouviu? 5 razões para faltar ao culto. Eu vou dizer uma delas só. Ser mais sábio que Salomão. Achei fantástico. E tinha outras, né? Estar mais doente que Jó. Mas ouviram isso, né? Estar mais doente que Jó, ser mais sábio que Salomão. E mais umas quantas. Achei interessante ser mais sábio que Salomão. Mas nem é como Salomão, irmãos. É como Deus. É como Deus. Queria ler um texto da palavra do Senhor para reforçar este. Filipenses 2, 5 a 8. Se o irmão quiser procurar, não precisa se levantar. Filipenses 2, 5 a 8 é o texto que o presbítero leu na abertura deste culto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É fácil, não é? O que é que você tem que ser? Como Jesus. Está bom demais, fácil. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 5 a 8. Se algum não apanhou, Filipenses 2, 5 a 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Seja como Jesus Cristo. Mas não seja como Jesus Cristo quando Ele está no trono, na glória. Você não é Deus. Seja Jesus Cristo como quando Ele, que embora sendo Deus e continua sendo Deus, se esvaziou a si próprio, se despiu da sua glória, deixou de parte o que Ele realmente era, para vir a esta terra de pecado, caminhar entre nós, não fisicamente, humanamente, no nosso tempo, mas entre nós como geração humana, viver a vida perfeita, porque nós não éramos capazes de o fazer, e abençoar aqueles que os perseguiam, sendo nós os pecadores com os nossos pecados, e abençoar ao ponto de se entregar a si mesmo, verter o seu precioso sangue, tomar a condenação que estava para ser posta sobre nós, que foi colocada sobre Ele no Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele se tornou servo, Ele Senhor de todas as coisas. Meus amados irmãos, nós não temos por costume fazer aqui o lava-pés. Algumas igrejas fazem, não tenho nada contra. Não tenho mesmo nada contra, tudo bem. O lava-pés, aquela cerimónia que hoje é feita, como eu disse, em alguns lugares, que representa o que Jesus fez, que lavou os pés aos seus discípulos quando ele surgiu com uma toalha, quando devia ser o servo a fazer, e ele foi e fez. É um exemplo da forma como nós, Jesus disse mesmo, devíamos servir uns aos outros. Está certo? Servindo uns aos outros. Se a gente se focar mais
em servir, a gente vai preocupar menos com outras coisas do nosso irmão. A gente vai servir. É um exemplo fantástico de vida cristã, de como trabalhar, do que falámos a semana passada. Mas nós sabemos que, teologicamente, aquele exemplo que Jesus fez teve o seu cumprimento principal, ou a sua ação principal, na cruz. Foi para lá do lava-pés. O lava-pés foi um indicador do que estava para acontecer. É claro que Jesus disse, façam da mesma maneira, sirvam uns aos outros. É no contexto a ser do Senhor, by the way. É no mesmo contexto a ser do Senhor. Foi no mesmo momento. Mas que antecipou o quê? O servo sofredor. Aquele que, como Isaías explica, foi esmagado na cruz por causa daqueles que eram contrários a ele mesmo. Este texto do Filipenses, amados irmãos, resume, ou não resume, ele combina o início do versículo 14, o início desta pregação no versículo 14, que diz para abençoar os que perseguem, até ao final que diz para não ser sábio aos nossos próprios olhos. Jesus não tinha nenhuma razão para vir a esta terra, a não ser ele mesmo, porque você não merecia. Jesus não tinha nenhuma razão para vir cá. Nada. A não ser ele mesmo, redimir pecadores, trazer a si aqueles que ele decidiu salvar por sua graça, eterno propósito e poder. Ele não tinha nenhuma razão para vir. Meus amados irmãos, se assim lhe afeta, e espero que lhe afete, passar na porta de locais onde já foram igrejas, e hoje tem um grupo de pessoas com uma bandeira LGBTQ+, whatever, lá pendurada, e lhe afeta porque façam isso em nome de Jesus. E pensam que estão a cultuar, e pensam que estão a fazer igreja. E isso lhe afeta. Imagina Jesus caminhar no meio dos doutores da lei, que tinham a palavra dele, e proclamavam a lei errada, manipulando e torcendo as vontades do povo. E enganando. Imagina. Imagina Jesus quando entrou no templo, santo, puro, local de adoração, máximo, principal, onde a cortina se havia de rasgar, de alto a baixo, e encontra fazendo da casa do Senhor casa de negócio. E ele caminhou assim, e viveu assim, aqui nesta terra. A gente leva a vida de Cristo muito simples, irmãos, leva assim a coisa muito banal. A gente foca-se nos milagres de Jesus, acha extraordinários os milagres. A gente foca-se assim, ela deu um exemplo, é muito bonzinho. Não, mas é muito mais do que isso. E ele... Ele deixa de funcionar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Meus amados irmãos, é a forma de nós acabarmos a mensagem, né? Preceitos da vida cristã.
Era o tema da mensagem. Falámos em 3 versículos, falámos em abençoar, em não amaldiçoar os que nos perseguem. Falámos em alegrar e chorar, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Falámos em não ser orgulhosos, não fazer distinção de pessoas, associar com pessoas de posição inferior e não ser sábios aos nossos próprios olhos. E terminamos, meus amados irmãos, onde temos que terminar. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo Ele como exemplo. Mas não um exemplo do bonzinho que fez tudo direito. O exemplo do Deus que se fez homem, sem deixar de ser Deus, e morreu no Calvário, como servo sofredor, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Meus amados irmãos, qual é o desafio para nós hoje? É nós pedirmos a Deus e orarmos para que o Senhor nos ajude a observar estes preceitos cristãos. E irmos para nossas casas, e se você ainda não leu os 3 devocionais, eu peço-lhe que leia. E por cada dia você pense e ore diante do Senhor e diga: ajuda-me, Senhor, a ser assim. Trabalhe a minha vida para eu ser assim. Eu posso lhe dizer já, meus amados irmãos, que você não consegue. Você não consegue deixar de ser orgulhoso por si próprio. Você não consegue alegrar-se com os que alegram por si próprio. Você não consegue nem chorar direito com os que choram por si próprio. Você não consegue abençoar os que perseguem por si próprio. Mas com a força e o poder do Espírito Santo, você pode fazer todas essas coisas. E Deus pode ser glorificado em sua vida. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Vamos orar. Amado Senhor nosso, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. E pela forma, Senhor, que entendemos que precisamos do Espírito Santo para vivermos assim. Mas, Senhor, ajuda-nos a não nos conformarmos, a não ficarmos satisfeitos, mas a sermos aperfeiçoados, Senhor. Trabalhe em nossas vidas. Em todas estas áreas, Senhor, nós precisamos que o Senhor opere e nos conduza e nos faça em nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Até porque nós nem somos como Cristo Jesus, mas pela ação do Espírito Santo, o Senhor nos pode tornar mais parecidos com Cristo hoje mesmo. Então, Senhor, pedimos que o Senhor opere em nossas vidas. Ao Senhor seja dada a glória e o louvor, hoje e para sempre. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem? Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém.